Agora no Bom Dia Clube, entrevista. Olá, bom dia, e estamos de volta. Como a gente havia comentado no decorrer aí da nossa semana, até semana passada, a gente estava com a nossa agenda já pré-preparada para esse bate-papo super importante que vai acontecer agora no Bom Dia Clube. Eu gostaria, inclusive, você que está no seu automóvel, você que está no seu trabalho, na sua casa, pode aumentar o volume do seu rádio, porque é um bate-papo super interessante e faz toda a diferença, porque a gente vai falar com alguém que realmente domina esse assunto e que tem no seu DNA e da sua empresa realmente a responsabilidade e o cuidado com o empresariado brasileiro e, claro, aqui de Foz do Iguaçu. O assunto vai ser assim, ó: o comércio exterior brasileiro vive um momento decisivo e a reforma tributária avança, novas regras entram em vigor e para quem exporta informação, deixando de ser o seu diferencial, principalmente para quem exporta, passou a ser uma questão de sobrevivência. E Foz do Iguaçu, pela sua posição estratégica na Tríplice Fronteira, ocupa um papel fundamental neste cenário, especialmente para as empresas comerciais exportadoras. E para falar sobre os impactos dessas mudanças, sobre um tema que ganha cada vez mais relevância, e ainda vamos falar sobre certificação de OEA. Depois a gente conta para vocês o que significa exatamente isso. Nós recebemos hoje a Elisângela de Paula Kuhn, que é CEO da De Paula Contadores, empresa com 55 anos de atuação, mais de meio século, né, minha gente? E também é presidente do G Brasil, o maior grupo de empresas contábeis do país. Elisângela, seja muito bem-vinda. Feliz Ano Novo! Como é que foi a sua virada de ano? Tudo bem? Seja bem-vinda, Muito querida. bom dia, Cláudia, Moa, bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Clube, é um prazer estar aqui. Feliz Ano Novo para todo mundo, né? A virada do ano foi ótima, né? Eu estava com a minha netinha onde eu queria estar descansando, eu precisava muito descansar, né? E aí fui com a família para o litoral catarinense, né? Aquele lugar abençoado, e aí recarregou as baterias. Recarreguei as energias, a gente precisa disso, né, Cláudia? Eu tava realmente, foi um ano muito desafiador, 2025, né? Muitas mudanças, e assim, foi também o único ano que eu estava no litoral e não dava para não acompanhar as mudanças de legislação, né? Meu Deus do céu, saiu publicação de legislação nova dia 30 de dezembro, uma loucura, né? Como assim, esse pessoal trabalhando nessa época do ano? Perguntas e respostas da Receita Federal, porque assim, a gente tem se debruçado sobre legislações construídas muito atropeladas, né? Mal construídas, legislação que dá margem à interpretação, numa mesma legislação, situações que afetam diversos segmentos, né? De entidade, agronegócio, então assim, tá muito desafiador acompanhar todas as mudanças. E o final do ano não foi diferente, e nós entramos em 2026 numa loucura, né? Você falava aí do teu janeiro diferente nos bastidores, e a gente também nunca teve tanta legislação nova, mudanças legislativas, interpretações da Receita Federal, tantas em janeiro, né? Aquela conversa que o ano no Brasil começa depois do carnaval, não sei para quem. Para nós é que não foi, pra né? Para minha área não é de jeito nenhum, né? Então, o ano começou super acelerado, com os desafios, né? Todos, né? Que sempre tem, mas a gente virou o ano fazendo ata de proteção dos lucros e continua, né, discutindo esse assunto. E a notícia super triste é que a gente começou o ano com um monte de aumento de imposto, né, Cláudia? Então, isso é muito ruim. Você dizia aqui que são 10% de impostos. Nós estamos tributando lucros que não tributava no Brasil, era uma das coisas que chamavam investimentos, né? E que a gente, até porque não tributava o lucro, porque lá em 1996 tributou na receita, né? Então, sim. E agora voltou a tributar a retirada de lucros, isso é muito ruim, do meu ponto de vista. A gente sai aí com aumento de tributação no lucro presumido, né? Para as empresas do lucro presumido, afetam segmentos importantes. Então, a gente não começou o ano bem sobre esse aspecto, né? Mudança de legislação, algumas muito mal escritas, né? Que dão muita margem a interpretações diferentes. Acho que vai ter aí um volume de judicialização de novo, que é ruim, porque isso traz uma insegurança jurídica.
E aumento de imposto, né? Um aumento de imposto num cenário que especialmente o empresário, o cidadão, a gente ainda continua sem ver retorno, né? Então, Exatamente. aumentar imposto e ter retorno sobre ele, ok, mas não é o que acontece, né? Então, tá bem sufocante para o empresário, para o empreendedor, né? É um desafio. Dois assuntos, eu acho que esse é o impacto no caixa das empresas. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, que eu acho que é uma das coisas que é uma lanterna que todo mundo já deveria estar com os dois faróis ligados, e a gente vê uma letargia empresarial em Foz do Iguaçu. Elisângela, a gente falava em off aqui, bem rapidinho, nós estávamos conversando, e a gente vê as pessoas assim, parece que em relação à reforma tributária, ninguém está percebendo o que está acontecendo. A gente fala com os empresários, todo mundo meio que achando que vai só empurrar com a barriga, né? Essa é uma das principais preocupações que a gente tem lá na De Paula. A gente tem feito um esforço bem grande de mobilizar os nossos clientes. O ano passado fizemos inúmeros eventos sobre a reforma tributária, e oficinas e palestras, né, tem demandado muitas horas de estudo do nosso time, muitos grupos de estudo no próprio G-Brasil. A gente tem feito discussões quase que diárias sobre esses temas. Mas de verdade a gente vê empresário organizado, empresário que entende o reflexo disso, está se preparando, mas assim não é o cenário geral. A gente vê a maioria dos empresários apáticos ainda com o que vai acontecer da reforma, sem entender o nível de organização interna que vai, né? Porque assim, as mudanças que saíam historicamente, né, no Brasil, se o cara tinha um contador bom, uma boa assessoria, ele pensava assim, o contador vai resolver isso, vai me orientar e tudo bem. A reforma é muito diferente disso, porque a reforma tributária ela vai exigir mudanças internas na empresa, né? Um dos desafios, por exemplo, é a gente fazer uma conexão com a área fiscal e financeira. Né? Hoje, a imensa maioria das empresas, né? A área financeira está andando lá, recebimentos e pagamentos, e a área fiscal está andando, né? Emissão das notas e tal. Nós vamos ter que fazer uma conexão com essas duas áreas em função do split payment, que vai ter retenção do imposto na operação financeira já em janeiro do ano que vem. Amanhã, né? Sim, janeiro do ano que vem é amanhã. É amanhã. Para o nível de organização interna que as empresas vão ter que fazer. E junto com a reforma, outras mudanças de legislação que estão acontecendo. Então, você tem razão, a gente ainda vê uma apatia dos empresários, a gente ainda vê gente apostando que se mudar o governo, não, não tem volta, né? Reforma tributária não tem volta. Esse governo que está aqui, não. Né? Nós estamos falando não de estamos aqui defendendo ninguém, mas isso já é algo que está sendo construído há muitos anos. Não, com certeza. Já é uma emenda né, da Constituição, então falta definir alíquotas, falta definir alguns procedimentos, mas a reforma tributária não tem volta, né? A reforma do consumo, ela está posta, está aprovada, faltam algumas regulamentações, muitas já saíram, né? E vai afetar todo o cidadão brasileiro, né? Então, isso também tem muita informação equivocada. Se eu sou do simples, eu não serei afetado. Se eu sou um MEI, eu não serei. É afetado pelo preço que você compra, é afetado porque talvez teu cliente não queira mais te contratar porque você não gera crédito. Então, assim, tem uma série de questões postas na mesa que, de novo, o empresário organizado, os maiores, normalmente, né? Eles estão atentos a isso, e vai ter muita gente sendo atropelada por essas mudanças, né? Então, é bem importante usar canais como o de vocês aqui para reforçar. Gente, a reforma é uma realidade, você precisa olhar o que afeta seu negócio. Se você tem um RP ruim, você tem que trocar. Se você tem internamente falta de conexão entre a tua parte fiscal e a parte financeira, vai ter que olhar para isso. Então, e essas tarefas precisam ser feitas esse ano, né? Olhar quem é teu fornecedor, qual que é o porte do teu fornecedor, ele vai te gerar crédito de IVA ou não vai, quem que é teu cliente, e teu cliente vai querer que você gere crédito de IVA ou não, né? Então, assim, tem muitas análises para serem feitas,
E um ano voa, né? Voa. Aliás, a gente já está no fim de janeiro. Não é mais um ano, são 11 meses. Exatamente. Né? Em outros anos, nós temos uma parceria aqui de muitos anos com a De Paula Contadores. Mais ou menos essa conversa a gente sempre deixava lá para o início de março, porque era depois do carnaval, depois de tudo aquilo, a gente chamava Elisângela, fazia um cenário, uma retrospectiva do ano anterior, falando como tinha sido, e né, uma visão do que aconteceria nesse próximo ano que estava acontecendo, mas essa entrevista sempre rolava mais lá para o mês de março, né, Elise? E você vê, nós estamos na última semana de janeiro já, e a gente está batendo esse papo porque realmente demanda essa conversa, porque muitas coisas vão mudar. Se fala em reforma tributária, em IVA, tem muita gente que chegou a dizer assim, não, mas o IVA vai ser ótimo, só que o nosso IVA é o maior do mundo. Isso é verdade, a gente Elise? não tem alíquota ainda, mas tudo indica que seremos o número 1 do mundo. Uma triste... ganhar esse campeonato é triste. Ninguém queria mas esse não, número eu não queria, né? de jeito nenhum. Mas tudo indica que sim, que a gente vai ser o maior do mundo. Com complexidade, o nosso IVA é um IVA dual, com duas perninhas, né? Por causa da questão federativa do Brasil, respeitar a questão dos estados. Então, o nosso IVA se divide em CBS e IBS. Tem toda uma complexidade de aproveitamento de crédito das aquisições. Só de falar, né, Cláudia, que a gente vai passar por um regime de transição, onde a gente vai andar com o jeito antigo de apurar imposto e o jeito novo por 8 anos, né? Então, chega a me dar um calorão. Então, eu dizer que a gente vai ter dos dois regimes andando junto por 8 anos, aí a gente não pode se conformar com a mídia dizendo que a reforma vai simplificar. Ela não vai simplificar nada nesse primeiro momento, ela vai complicar muito, né? E vai deixar muita gente para trás. Muita gente vai contar a história triste de que tinha um negócio, né? Por outro lado, quem se organizar, lá em 2033 realmente simplifica. Nós vamos ter um cenário unificado no Brasil inteiro. O que vai fazer diferença? A gestão dos negócios. A minha gestão é boa, né? Eu tenho um bom produto, eu dou uma experiência diferente para o cliente. Aí o que vale na mesa não é mais incentivo fiscal, né? É gestão, é logística, os outros requisitos de competitividade. Então, mas a gente tem que sobreviver até lá, né? E isso não está só embutido sobre produtos, mas também de serviços. Tudo. Eu acho que uma das grandes impactos vai ter sobre serviços, inclusive até sobre aluguéis, que tem muita gente, principalmente aqui, nós estamos falando, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o comércio exterior, de importar e importar, que amanhã tem um grande evento, mas nós vamos falar também que quem aluga, porque aqui a gente vê muita gente construindo, né, principalmente por causa do pessoal que faz medicina, por tal do Airbnb, isso também vai ter um impacto gigantesco, né, Elisângela? A reforma tributária, inclusive, trouxe até onde ela entende que é uma pessoa física, né? Então, por exemplo, se alguém tem mais que 3 imóveis alugados e a renda de aluguel desses imóveis dá mais de 240 mil no ano, a Receita diz, você não é mais pessoa física, eu vou te entender como uma empresa e vou te cobrar IVA. Então, não é uma coisa difícil de uma pessoa ter mais que 3 imóveis e 240 mil de aluguel no ano. Nós temos vários clientes que eram dessa forma e migraram para as holdings, etc. e tal. Então, e você veja quanta gente mal informada tem, né? E o nível de cruzamento que a Receita Federal está trabalhando nessa questão de imóveis com o nascimento do CIB, né, que é o Cadastro de Imóveis Brasileiro, que é como se fosse o CPF dos imóveis, eles vão cruzar isso com as propriedades dos imóveis e vai ser muito difícil sonegar aluguel, muito difícil. Então, a Receita funciona muito bem em cruzamento de dados, né? Nisso, de novo, o Brasil é campeão, né? Então, de arrecadação de impostos. A gente tem batido recordes de arrecadação em cima de recordes, né? Pelo aumento de impostos, pelo nível do cruzamento de informação. Hoje, cada vez se tem menos circulação de dinheiro em espécie. Então, os bancos, né? Está tudo interligado, isso é tudo cruzado, Pix, cartão de crédito, etc. Então,
a arrecadação tem subido muito, né? Por aumento de imposto, e esses cruzamentos têm muito impacto nisso, né? Então, realmente, as empresas têm que se preparar, têm que reavaliar seus negócios, sabe, Cláudio? Porque, às vezes, tem produto que não vale mais a pena trabalhar, tenho que prospectar produto ou serviço novo, talvez tenha cliente que não vale mais a pena eu atender. Que tamanho é a margem que eu tenho com esse cliente? Qual o risco que eu tenho nessa atividade, né? Sim. Porque, junto com esse cenário todo que nós estamos falando aqui, coloca-se uma questão que tem afetado demais as empresas, que é a escassez de mão de obra. Muito. Ninguém tem mais mão de obra. Você pode falar qualquer segmento aqui para mim que eu vou dizer que tem problema, né? Porque enquanto não mudar a política de benefícios sociais no país, o cenário vai ser esse, né? Então, muita dificuldade de mão de obra em todas as áreas. Então, não tá fácil ser empresário, ser empreendedor, é um desafio diário. E não é só mão de obra especialista, porque, não. Por exemplo, a própria De Paula Contadores, vocês têm algo que é muito interessante, vocês contratam estagiários, treinam, dão cursos caríssimos, né? E para manter esse cara na empresa não é fácil. E a gente está falando de uma galera jovem, uma galera que hoje também quer trabalhar de uma forma diferente. E aí o empresário que está lá na ponta, que paga, o cara ganha, vamos dizer um exemplo, o salário dele é R$4.000, mas ele custa para uma empresa R$8.000. Sim. Né? E ele recebe uns 3. Exatamente. ele custa 8, o salário é 4, ele recebe menos de 3. Essa é a realidade do Brasil. Exatamente, é uma realidade muito dura. Então, essa molecada... A conta não fecha, né? Exatamente. Essa galera aí não quer isso. Eu quero isso. É só eu quero. E aí, no final, não é fácil. Mas, Elisângela, eu queria te perguntar o seguinte. Em relação à reforma tributária, que é uma grande realidade em construção, e na prática, o que muda para as empresas que atuam no comércio exterior, especialmente aqui na nossa região de fronteira, que a gente tem muitos empresários em relação a isso? A reforma tributária trouxe, em relação às exportadoras, a manutenção do benefício da isenção, que isso é muito importante. Mas ela trouxe, para a manutenção desse benefício de isenção, algumas exigências, que é o que nos tem preocupado. E por isso a gente quis promover esse evento aí, amanhã, dia 28, lá na De Paula, em parceria com a Exacta Despachos Aduaneiros, né? Mário Camargo, um parceiraço nosso cliente aí há mais de 40 anos, uma história juntos, e ele é um defensor do comércio exterior da cidade, né? Mário Camargo realmente trabalha muito nesse segmento, e a gente provocou ele no sentido de trabalhar esse tema, porque para a manutenção dessas exigências, uma das regras que a reforma trouxe é a obrigatoriedade das exportadoras de ter registro na OEA. E o registro na OEA é como se fosse uma certificação, né? A gente tem certificação ISO lá há 21 anos e sabe como é difícil ter uma certificação e manter uma certificação, né? É difícil, é custoso. Então, para se ter essa certificação da OEA, tem uma série de exigências para as exportadoras, né? E elas teriam que ter essa certificação até janeiro do ano que vem. E é um processo que não é simples, né? Adaptação física, adaptação documental, né? Então, a gente já trouxe para janeiro o evento, porque as exportadoras que quiserem fazer esse registro terão condição de avaliar, né? E brigar por obter. Se fala muito de que talvez venha uma flexibilidade em relação a essa exigência de registro na OEA, porque existem as pequenas exportadoras, Cláudia, não só a nível de Foz, eu estou falando a nível do Brasil, né? Pequenas exportadoras. Hoje tem centros de artesanato que exportam, né? Existem coisas pequenas, né? Terão muita dificuldade de fazer esse registro na OEA. E aí a gente talvez tenha um problema de perder comércio exterior, que isso é muito ruim para o país, né? Mas, de qualquer forma, o nosso objetivo amanhã é dizer, olha, hoje na lei está exigindo, se você conseguir fazer o registro da EA, pode ser um diferencial competitivo muito interessante. Então, a gente está
convocando aí as exportadoras da nossa cidade para discutir esse tema, alertar sobre esse tema. É um evento gratuito, tá? Porque a gente tem uma preocupação, inclusive, de manter esse segmento na nossa cidade, na nossa região, né? Mário estima em torno de 400 exportadoras aqui na nossa cidade, bastante, que tem impacto, né? Isso. Então, a princípio, seria um evento para nossos clientes, mas a gente abriu, né? Então, as exportadoras, gratuito. E Mário vai falar sobre isso, junto com um especialista no segmento, que é o Marcelo. E nós vamos pincelar um pouco sobre o que a reforma tributária também vai afetar as exportadoras. E Mário também vai trazer esse assunto que está rondando aqui a nossa região, que é a questão dos transportes de pequena quantidade na fronteira, né? Que tem uma legislação aí que quer proibir esse transporte menor. Então, Mário também vai tratar desse assunto amanhã lá. E isso atinge diretamente Foz do Iguaçu. Muito. Né, Elis? Não só Foz, né? Foz, também o Paraguai, sim, né? E até Porto Iguaçu, essas três cidades. Né? A gente, quando fala de Foz, a gente está vendo bem mais amplo, mas vai ter realmente um impacto gigantesco. É só você circular na cidade que você percebe isso, né? Exatamente. Então, nós vamos tratar desses 3 temas lá amanhã, um bate-papo aí, né, com as exportadoras lá a partir das 4 horas na De Paula Contadores. Quem tiver interesse de fazer inscrição, basta entrar no site da De Paula Contadores, lá na aba Escola de Negócios, e fazer inscrição gratuita no evento de amanhã. Oi, Elis, então amanhã vai acontecer esse grande evento, é a partir das 16 horas. Quanto tempo mais ou menos de duração você tem? A gente programou 1 hora e 1h30 de um bate-papo, 1 hora de conteúdo, meia hora de bate-papo e depois um comes lá para a gente né, interagir lá. Então, imaginamos que vá das 4 às 6 da tarde. Perfeito. Olha só, a De Paula Contadores abriu a temporada de eventos com essa palestra que é gratuita de amanhã. Eu queria saber qual é o principal objetivo do encontro e o tipo de empresário ou gestor que deveria estar presente, Elis. O principal objetivo do encontro é colocar as novas exigências da reforma tributária para você continuar competitivo no segmento de exportação. E o público é todo e qualquer tipo de negócio que faça exportação aqui na nossa região. Né? Perfeito. Tá? Esse é o público. Elis, você sempre costuma dizer que o papel da De Paula, da contabilidade da De Paula, vai muito além da apuração de impostos. Como que hoje a De Paula atua em parceria estratégica das empresas nesse momento de transição? A gente começou o ano, Cláudia, nós fechamos o nosso planejamento estratégico em novembro com todo o time, fizemos todo um trabalho aí relacionado à nossa gestão, e o foco desse ano muito na De Paula, que já tem como propósito desenvolver negócios e pessoas, é capacitação do nosso cliente e do time do nosso cliente. Nós fechamos uma agenda de janeiro até julho com 17 eventos gratuitos para os nossos clientes, 17. São 4 eventos mensais divididos em oficinas. Oficina é aquilo bem básico, bem prático. A gente leva o cliente lá para tratar de classificação tributária e vai botar a mão na massa. Vamos fazer cafés de negócios que são online sobre temas de gestão, temas na área de pessoas, temas técnicos de legislação. Vamos fazer o bate-papo com o RH e vamos fazer palestras. Pelo menos 4 eventos todos os meses, 17 eventos gratuitos para clientes e para os times dos clientes. E mais 4 palestras na Escola de Negócios, essas têm um custo, é aberta daí para não clientes, tratando de reforma tributária, tratando da área comercial, tratando da área de pessoas. A gente tenta ir nas áreas que a gente entende que a empresa precisa. Porque o empreendedor, ele está tão sufocado, está tão pressionado, né? Então, assim, é falta de mão de obra, é pressão de fornecedor. Nós, enquanto clientes, estamos muito exigentes, né? Então, assim, o desafio diário do empreendedor de arrumar energia, de arrumar motivação. Então, a gente tenta ver onde é que está doendo mais e vamos ajudar. Então, precisamos dar uma luz na área comercial, precisamos dar uma luz em pessoas, precisamos... E aí, a gente, de acordo com a gente faz muita reunião com o cliente de análise de resultado, etc. A gente vai ouvindo as dores e vai
tratando daquilo que a gente consegue tratar, chama parceiro que é bom, que já fez coisas para nós, para estar junto. Então, porque assim, eu falo muito para o meu time, né? A quem o empresário, o empreendedor pode recorrer? A quem? A quem? Ok. Ao governo? Não. Impossível. Não. Então, e aí a gente acaba trazendo para nós essa responsabilidade, né? A quem o empresário recorre, gente? A quem? Então, vamos se colocar como um parceiro que ele possa contar. Então, esse ano a gente vai focar muito, muito em capacitar, não só o cliente, mas o time do cliente, porque ele também tem se deparado com um time cada vez menos preparado. Então, a gente, né? Isso afeta a gente também. Se ele tem um financeiro ruim, afeta a gente. Exatamente. Se ele tem um RH ruim, afeta. Então é um ajudando o outro. A gente tem muito esse olhar, assim, sabe? Porque tem sido desafiador pro empreendedor. Tem sido. Elisângela, nós falamos de uma história de 55 anos da De Paula Contadores. Nessa longa caminhada, eu já tive o prazer de acompanhar vocês em grandes eventos de vocês, inclusive de presente de vocês para o próprio empresário. E nessa caminhada desses 55 anos, eu sei que você está há algum bom tempo, que quando você começou lá dentro da empresa como uma estagiária, hoje você é contadora, você é advogada, você é presidente da AG Brasil. Como que você vê esse cenário brasileiro hoje de empresas em relação a impostos, em relação ao que você falou em treinamento de time? Cada vez o empresário é mais cobrado, mais sugado. Como que você vê essa geração que você acompanha há muitos anos em relação a olhar e empreender no Brasil, especialmente na nossa esfera, que é aqui Foz do Iguaçu? A gente tem um Paraguai que é muito competitivo conosco, né, em relação a comprar em empresas, em lojas aqui, comprar do outro lado. Como que você vê todo esse cenário para quem está nos ouvindo, está empreendendo, que um escritório de contabilidade, ao caminhar lado a lado com essa pessoa, como é que funciona tudo isso? Como que você enxerga isso? Eu acho assim, Cláudia, não tem mais espaço para amadorismo. E nem mais espaço para decidir com a emoção. A gente tem sido, às vezes, até meio duro com os clientes, né? Uhum. Então, por exemplo, às vezes ele tem um negócio, mas está dentro de um shopping com custo de ocupação lá em cima, aquilo não faz mais sentido. Então, porque a conta não fecha, né? E ele precisa repensar o negócio dele. Às vezes, não, ele tem um negócio na mão, tem uma oportunidade, pega o melhor vendedor dele e põe na parte administrativa. Não, né? O cara tem que ficar onde ele... Então, assim, não tem mais espaço para amadorismo. Uhum. O empresário precisa olhar para os números dele, ter números reais, atualizados, não se meter a fazer aquilo que não é especialidade dele, tá? Então, às vezes, o empresário, na ânsia de querer fazer, coloca chamar para ele e para o time dele que deveria estar vendendo, que deveria estar prospectando, fazendo coisas que não é a praia dele, marketing, folha de pagamento, das mais diversas áreas. Sim. Então, acho que não tem espaço para amadorismo, que sabe? Baratear, dizer, não, a gente pode economizar, vamos fazer aqui, e aí acaba. Mas daí ele tira o foco, entendeu? Então, assim, o empresário, diante desse cenário, ele tem que ter certeza que ele a retaguarda dele é boa, é técnica, aquele assunto assim, o meu prestador de serviço, ele não é bom, mas é meu amigo, tá comigo há 20 anos. Esquece, gente, tá? Então, você pode continuar com amizade, sim, mas você precisa de gente boa te prestando serviço nas áreas que você tem. Se você não consegue sozinho, contrata em conjunto, mas não tem espaço mais para amadorismo. Se você continuar dando espaço para isso, você não vai resistir, né? Então, a gente tem atendido muitos grupos estrangeiros e a gente vê um olhar diferente. Eles querem me terceirizar tudo que eles podem comigo, porque eles só querem botar o olho no negócio. Então, assim, a parte administrativa, a parte burocrática,
o financeiro, eles terceirizam tudo. Não querem gastar energia. Não, com porque isso. a energia Foco. tem que estar focada no negócio, sabe? E às vezes o brasileiro não, né? Ele quer cuidar de tudo e não cuida de nada direito. As modinhas, né? A gente É. vê muita gente que, né, vem desses cursos, principalmente, né, sim. Elisângela? Aí, não, você tem que ser a cara do negócio, você tem que não sei o quê, você tem que... A pessoa só vende isso, aí você tem que carregar tudo, você... A não gente consegue está num carregar todo esse peso. mundo de mentores, né? Mundo de mágica. Aquelas conversas assim, saia do operacional. Tá, mas de quem vai fazer o operacional? É o que te manteve Agora, vivo eu todo tenho esse que momento. entender qual que é o meu operacional, Sim. porque tem coisas que se eu for fazer, eu sou muito cara e eu não sou especialista para isso. Então, aonde que eu ponho... A gente começou o ano, dia 17, um sábado, o primeiro treinamento para as minhas lideranças foi gestão de tempo. Nós trouxemos um especialista lá de Minas Gerais, ficou sábado conosco para falar de técnica, porque tudo tem técnica. Isso. Técnica, a gente não é bom em tudo. Sobre gestão de tempo, porque a gente tem cada vez menos tempo, né, Cláudia? Sim. Então, aonde eu vou botar meu tempo? Aonde eu vou focar? Isso. No que eu devo Porque focar? eu digo para eles sempre, eu tenho muito isso, eu chego no fim do dia, a sensação que eu quero ter no final do dia é que eu fui produtiva. Não que eu só apaguei incêndio, que aquele dia eu saio acabada e não resolvi nada. Então, assim, agenda, disciplina, e é uma coisa que o brasileiro precisa melhorar, nós enquanto brasileiros, né? Disciplina, resiliência, foco. Então, porque senão a gente vai ficar doente. A gente vai ficar doente, sem recurso, com problema financeiro. Então, é um ano que, para nós, é um ano de foco, é um ano de dizer nãos. Ó, isso aqui não me interessa mais. Esse tipo de cliente não me interessa mais. Eu não consigo ter esse custo de ocupação num shopping. Eu não consigo trabalhar com o teu produto porque a margem é muito ruim. Eu trabalho para você ganhar. Não. Então, assim, é um ano de reavaliações em todas as áreas. Isso vale para serviço. Porque, às vezes, falo muito isso para os meus clientes, faturamento é vaidade. O que importa é a última linha. Tá? Então, e às não vezes... adianta faturar tanto e daí pagar tanto. Meu faturamento cresceu 20%. Tá, mas e o teu resultado cresceu na mesma proporção? O lucro lá embaixo, que é a última linha, como é que Porque tá? se eu faturo mais e eu não tenho o mesmo resultado, eu tenho mais risco, eu tenho mais problema. Né? Então, assim, tem hora que focar, especializar... pode ser muito mais interessante do que eu ser grande. Sim. E tem hora que, dependendo do segmento que eu escolhi, eu preciso ser grande. Porque o meu tipo de negócio é na margem. Então, assim, esse tipo de avaliação, todo mundo tem que fazer esse ano. Já deveria fazer sempre, mas acontece que as nossas gorduras, Cláudia, as nossas folgas, as nossas possibilidades de erro se esgotaram. Exatamente, até mesmo porque a gente falava, né, que isso vai ter impacto diretamente no caixa também. Então, esse é o alerta, né, Elis, de realmente... Por isso que a gente tá batendo esse papo agora, para chamar a audiência. E quando eu falo aqui que a gente fala da De Paula Contadores, eu falo da importância, que a gente não consegue entender de tudo. Impossível. A gente tem que delegar e ter parceria com quem realmente vai resolver o problema pra gente. Você colocar a cabeça no travesseiro e dizer, não, eu sei que lá... eu tenho esse resultado, que lá eu vou ter essa parte de conversar e vamos dizer, olha, você vai fazer isso, mais isso e mais isso, e você vai continuar andando, porque já não consegue dar conta de tudo. E a internet trouxe muito isso para todos nós, e dizer que todo mundo dá conta de tudo, e que você tem que sempre estar maravilhoso, que vai dar tudo certo, e não é assim que funciona. Agravado, né? Para as mulheres, né, Cláudia? Exatamente. Ainda tem que estar bonita, feliz, magra e magra. Jovem. Exatamente, dizer partida que lute. Mas, Elisângela, e isso traz pra gente no final do dia uma sensação de impotência, de como você disse. Frustração, de frustração, de impotência, de você dizer assim, tá, mas fulano fez isso e eu tô aqui remando, meu barco não sai do lugar. Para isso você precisa ter o quê? Alguém que realmente entenda do negócio. Você não consegue entender de tudo, então vamos deixar para quem sabe fazer. Eu digo, estudaram para isso, então deixa para eles. Falando em estudar para isso,
a gente vai comemorar esse ano aqui 30 anos de G Brasil. Conta pra gente, que eu sei que vai ter um super evento. Sei que também tem uma reeleição chegando, você como presidente. Conta pra gente as novidades, Elis. Então, como eu quase não tenho nada para fazer, a gente chamou, nós vamos ter o nosso encontro. O G Brasil é um grupo de 39 escritórios do Brasil inteiro, então nós temos representantes em todo o país, e a gente troca gestão, troca técnica, troca, né, é um grupo muito importante, e a De Paula faz parte disso, e eu tenho a honra de estar presidente do grupo aí nos últimos 2 anos. E nós estamos comemorando 30 anos do Grupo G Brasil, agora no dia 21 de março. E aí o encontro desse ano vai ser em Foz do Iguaçu, vai ser lá no Hotel Bourbon. Então nós vamos receber colegas do Brasil inteiro para uma visita técnica na De Paula, 2 dias de congresso, e vamos ter um baile de comemoração dos 30 anos do G Brasil. E a gente está escrevendo um livro, o livro dos 30 anos, dessa história linda aí de um grupo que nasceu para compartilhar. Né? É muito bonito o propósito do G Brasil, né? A gente compartilha as melhores práticas, os erros, os acertos, né? A gente troca demais. Não existe o negócio de dizer, é meu concorrente, então não pode ficar, não ao existe contrário, isso, né? Não vai por aí que é fria, vem por aqui que, né? E aí a gente está, a jornalista Isabelle Ferrari está conduzindo o projeto do livro, já está na gráfica, ficou maravilhoso o livro dos 30 anos dessa história toda. E tudo isso vai ser aqui na Terra das Cataratas, aí a gente teve aí entre 220 pessoas vindas do Brasil inteiro para esse encontro aqui no dia de 18 a 21 de março, aqui na Terra das Cataratas. Isso tudo se acontece por você estar como presidente, né, Elis? Foz do Iguaçu ser escolhida. Já que eu tinha que organizar o evento, né? Já que eu tinha que organizar, eu falei, vamos fazer em Foz, porque em Foz, e se tem um negócio que funciona aqui, é evento, né? Coisa boa. Falei, a gente tem bons locais, boas empresas, né? Então, assim, eu sabia que eu ia sofrer muito menos se o encontro fosse em Foz. E aí a gente trouxe para cá, isso, claro, né? Acaba trazendo recursos também para a cidade, né? São pessoas que com certeza vão passear, vão vir com a família, exato, né? Então, isso dá bastante trabalho organizar um evento. O Visit sempre fala que esse tipo de evento deixa muito mais dinheiro, sim, do que o outro tipo de turismo, né? Então, porque as pessoas vêm realmente e acabam fazendo muito mais investimentos na cidade, vamos dizer assim, porque já nunca fala gastar, né, Elis? Exatamente. Ô, Elis, eu queria que para encerramento você deixasse um recado para aquele empreendedor, seja ele grande, médio, pequeno e um MEI. Hoje você, como uma contadora renomada de sucesso, escritório de contabilidade com 55 anos, já uma 3ª geração de De Paula trabalhando, qual é o recado que você gostaria de deixar para esse empreendedor que está aí nos ouvindo, está cansado, às vezes está decepcionado com o seu escritório de contabilidade, porque, né, enfim, qual é o recado que você quer deixar? Primeiro eu quero desejar boa sorte para quem é empreendedor e empresário. Dizer que não desanime, porque a gente tem um papel muito importante na sociedade. Às vezes vamos dizer assim, a carapuça que colocam na gente não tem nada a ver com a realidade nossa enquanto empresário. É um desafio diário, a nossa objetivo de vida sempre é gerar emprego, é produzir. Eu acho que o resultado vai ser lucro lá no final, depois de muita história, muito trabalho, né? A gente vê, eu digo, quem quer trabalhar menos, a última coisa que tem que ser é empreendedor e empresário. Porque sim, não vai trabalhar menos de jeito nenhum. Exatamente. Deixar uma mensagem de ânimo, mas dizer assim, ó, se prepare, busque conhecimento, busque orientação, não acredite que a reforma tributária não vai acontecer ou que não vai te afetar, ela vai, tá? Foco no seu negócio, busque dados atualizados da sua empresa, avalie os dados da sua empresa, tire a emoção da avaliação, use a razão, né? Porque você não pode comprometer um patrimônio, às vezes, de toda uma família. Às vezes a gente tem que falar coisas difíceis para o empresário. Ó, você precisa fechar essa filial, não tem sentido essa filial. E é doloroso, né? Mas a gente tem que ser prático, racional,
né? É ano de ter foco, de olhar para os seus números, né? Olhar e tomar decisão com números atualizados, corretos, e olhar tudo que a reforma tributária vai afetar no seu segmento e se preparar. A gente só tem 11 meses para isso. E passa rapidão, né? Voa. Elisângela, muito obrigada por ter vindo. Eu sei que a sua agenda é mega corrida, inclusive a Silvana, quando agendou, disse, olha, Cal, a Elisângela está correndo muito. Eu disse, mas tenta lá que vai dar certo. Deixa comigo. Muito obrigada por a preferência e por poder vir aqui. Eu sei que esse horário é um horário de ouro para você também. Eu agradeço o espaço, para mim é sempre um prazer estar aqui. E o último recadinho para as exportadoras, estar com a gente lá amanhã, porque nós vamos tratar de assuntos que são importantes para esse segmento tão importante para a nossa cidade. Obrigada aí pelo espaço. É isso, olha só, então para você que está nos acompanhando, fica o convite da palestra Exportadores, o programa OEA é o novo marco legal tributário. Acontece então amanhã, dia 28, às 16 horas, no auditório da De Paula Contadores, aqui em Foz do Iguaçu. É gratuito, não perca essa oportunidade. E o restante, quem está nos ouvindo não é exportador, são 17 eventos que vai acontecer este ano gratuito e ainda mais 4 com palestras que serão pagas no decorrer do ano, e a gente conta todas as novidades para você. Informação de qualidade neste momento é investimento e competitividade e segurança. Elisângela, muito obrigada pela presença, sucesso no evento, não só nesse, mas no decorrer de todo o ano. Eu sei que tem muita coisa boa para acontecer. E para você que esteve em nossa companhia, muito obrigada pelo carinho da sua audiência.